Olá, eu sou a professora Vivian do Colégio Castro Alves. Hoje estarei ministrando uma aula para os alunos dos sétimos anos. O nosso tema hoje será atividades humanas e impactos ambientais. Esse tema encontra-se na apostila de vocês na página 27. Semana passada falávamos um pouco sobre impactos ambientais causados por fenômenos naturais. Inclusive, chegamos até a discutir, que esses impactos são impactos que não têm condições de ser evitados. Hoje, nós vamos tratar de impactos ambientais causados pela ação humana, chamadas de ações antrópicas, certo? Nós sabemos que a espécie humana ela pode ser extremamente agressiva ao meio ambiente. Inclusive, esse é até um assunto que eu trabalho muito com vocês em sala de aula. Precisamos entender a responsabilidade que nós temos com o meio em que a gente vive. Quando eu digo meio ambiente, é o local em que você está inserido. Não adianta pensar que temos que cuidar só da Mata Atlântica, só da Amazônia, mas precisamos cuidar do local em que nós nos encontramos. Hoje, o meu meio ambiente é minha casa, certo? Meu local de trabalho. Então, eu preciso entender que qualquer local em que a espécie humana está inserida é o meio ambiente. E nós sabemos que, por muitas vezes, para existir a produção, é necessário impactar. Mas, professora, o que fazer, por exemplo, se eu preciso desenvolver a agricultura para ter alimento? Se eu preciso da pecuária para ter a carne bovina? Ok? A gente sabe disso, a necessidade de se impactar para a gente produzir. Só que esse impacto ele precisa ser controlado e não acontecer de forma desordenada, ok? Aí vem o conceito de sustentabilidade, ou seja, impactar, mas permitir que o meio ambiente se renove. E a espécie humana, por muitas vezes, não se preocupa com esse ponto que é chave, é importantíssimo, tá? Então, vamos falar de alguns impactos causados pela espécie humana. Um deles, o desmatamento, certo? O desmatamento, ele provoca destruição do habitat. Ou seja, o ser vivo, se ele perde o local em que ele vive, ele tem grande chance de entrar em extinção. Então, desmatamento, queimadas, né? As queimadas, que por muitas vezes são feitas para limpar aquela região, para iniciar a agricultura ou um pasto para criar os gados da pecuária, também traz um impacto muito grande, certo? Então, nós vimos ainda em sala de aula que a destruição do hábitat é um impacto gigantesco para o meio ambiente, certo? Outra coisa que nós falamos também, inclusive nós tratamos esses termos, biológicos, que é bem importante entender, é a introdução de espécies exóticas. Ou seja, espécie exótica significa dizer que ela não faz parte daquele bioma. Ela foi introduzida, certo? Essa espécie que não faz parte daquele ambiente, ela pode causar um desequilíbrio ambiental gigantesco, né? Eu falei com vocês, um exemplo que eu costumo trabalhar sempre com vocês são as castanheiras, das praias. A espécie humana plantou essas castanheiras nas praias em busca de sombra. Não foi isso? Só que olha o impacto ambiental que ela causou. A restinga, que faz parte do bioma Mata Atlântica, certo? Deixou de nascer por conta da sombra. E isso começou a trazer um impacto muito grande, porque a restinga ela serve para segurar a areia da praia. E essa areia começou a ser soprada lá para o asfalto. Então, nós estamos vendo muitas orlas, de praias litorâneas aí, que as castanheiras precisam ser retiradas para conseguir recompor a restinga. Então, a introdução de espécies exóticas também é um perigo, certo? Outra coisa é a exploração excessiva de recursos naturais. O recurso, quando ele é natural, ele pode se esgotar, né? Um exemplo que eu gosto de trabalhar com os alunos também é o peixe que é muito famoso aqui, nas praias capixabas, que é o peruá.
peruá, 10 anos atrás, ele era um peixe barato, que se comia no quiosque por um valor baixo, né? Hoje em dia o peruá está caro, né? Você vai pegar um exemplo de um peruá, né? Grande, com uma porção grande, é um peixe caro, certo? Por quê? Porque ele está começando a desaparecer. Que a exploração ela foi excessiva. Então, é um peixe que corre risco de extinção. Por ele ter sido tão explorado, por ter pescado tanto peruá, né? Que era um peixe barato, com a carne saborosa, né? E que tinha uma grande saída. Então, começou-se a explorar muito, certo? Outro exemplo clássico aí é o caranguejo. O caranguejo teve uma época que teve uma doença, né? Que quase que o caranguejo foi extinto. Houve a necessidade de uma fiscalização rigorosa para conseguir manter essa espécie viva. Porque o caranguejo ele tem períodos em que ele precisa ser defendido, a gente chama período de defeso, que é o período de troca de carapaça, que é o momento que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, né? E o período em que ele sai da toca para se reproduzir. Nesses dois períodos eu não posso pegar o caranguejo, catar o caranguejo. Porque são períodos que faz parte do ciclo biológico dele. Né? Então, por exemplo, recolher no período da desova as espécies de caranguejo, os exemplares fêmeas, cheios de ovas. Olha quantos caranguejos eu estou deixando de nascer. É isso? Então, é necessário ter esse controle, esse cuidado com os recursos naturais, porque eles se esgotam. Um outro problema gigantesco, que também tem a responsabilidade humana, é o tráfico de animais silvestres, certo? O Brasil sofre muito com isso ainda. Nós temos muitos animais que foram extintos por serem traficados. Agora, uma coisa que eu sempre falo também em sala de aula. O tráfico ele só vai acontecer porque tem a pessoa que comercializa, a pessoa que compra. Se eu sei que o papagaio de cabeça vermelha é um papagaio proibido, eu não posso ir lá e comprar, certo? Por isso que existe o traficante, porque tem quem compre. Então, o tráfico de animais silvestres é um outro ponto extremamente perigoso e que traz um risco gigantesco para as espécies de seres vivos, né, do planeta Terra como um todo. O Brasil, ele sofre muito com isso porque nós temos uma biodiversidade gigantesca. Então, é um país alvo desses crimes, certo? Então, hoje eu mostrei um pouquinho para vocês de como a espécie humana ela pode trazer impactos ao meio ambiente. Então, é o que eu digo para vocês. Existe uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. A partir do momento em que eu adquiro o conhecimento. Julgar uma pessoa que não tinha o conhecimento é complicado. Agora vocês, né? Alunos que estão recebendo esse conhecimento, certo? Como devemos agir daqui para frente? Certo? Buscar essa responsabilidade e entendermos que vocês têm um papel muito importante na sociedade, certo? Hoje, com essa pandemia, né, do Covid-19, nós estamos vendo como que os animais estão se comportando. Muitos animais que antes não apareciam, estavam escondidos, presos, isolados, estão voltando ao meio ambiente. Por que isso? Porque a espécie humana, que é extremamente impactante aquele meio que ele vivia, certo? Hoje está se mantendo isolado. Então, é fato que a espécie humana é extremamente agressiva ao meio ambiente. Precisamos ter essa consciência e tomar cuidado com as nossas ações. Beleza? Então, por hoje é só, né? Eu espero que vocês, a partir desse conhecimento, mudem aí, né, a forma de pensar, a forma de agir e passem a cuidar do meio ambiente em que vocês estão inseridos. Fiquem bem.